Olá, sejam todos bem-vindos a essa aula. Eu me chamo Priscila, idealizadora da Uzi Joily, e eu vou te ensinar essa bolsa belíssima hoje. É uma bolsa super fácil, é uma mini bag. Você pode estar adaptando essa bolsa para um tamanho maior também, é só você mudar a quantidade de pontos na base. Vou deixar aqui a foto de uma adaptação que eu fiz para essa peça. E vamos começar falando sobre esse fio de malha que iremos utilizar nesse trabalho hoje. Eu estou utilizando o fio de malha da Soft Fios, minha parceira, Potiguar. Eles têm uma fábrica aqui no Rio Grande do Norte e entregam para todo o Brasil. É um fio premium, 100% algodão. E você que me assiste ganha 5% de desconto em qualquer novelo de malha ou poliéster da Soft Fios, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo. E é claro, eu vou pedir a você para se inscrever no canal e você não perder os meus conteúdos. E é claro, se você está gostando desse vídeo, de aprender mais uma receita comigo, eu peço a você que clique no joinha para eu saber que você gostou desse conteúdo. Então, para começar esse trabalho, eu vou encontrar aqui o começo do... Esse novelo já foi mexido, tá? Mas esse novelo vem com 300 gramas, então acho que com no máximo 200 gramas você consegue fazer essa peça. Eu vou pesar ela no final para você ver. Então, para esse trabalho eu vou usar a agulha 7 e começo aqui com a agulha de fora para dentro, dei uma girada na agulha e fiz o meu primeiro nó, que vai ser nosso nó inicial. E aqui para esse trabalho eu vou fazer 6 pontos baixos, tá? Ou, perdão, 6 correntinhas. Então, vem uma, vem duas, três, quatro. Dica, nunca faça essas primeiras correntinhas apertadas no início do trabalho, porque essas correntinhas serão a base para você introduzir os primeiros pontos do trabalho. Então, esse aqui é o nosso nó inicial, não conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, porque o 7 é o vira, né? É a subida. Então, aqui eu venho com a agulha dentro de todos esses nozinhos, fazendo 6 pontos baixos. Ou seja, dentro de cada nó, entrei, puxei, dei altura, para que esse fio fique da mesma altura desse, e fecho. Assim eu faço o meu primeiro ponto baixo da carreira, tá? Aí aqui, ó, você vem só na sequência. Eu vou marcar esse primeiro ponto para ajudar você na hora da subida, tá? Da vira. E aqui, você só segue fazendo. Essa é uma base oval. Você pode usar essa receita para outros trabalhos. As laterais, né, as quinas vão ser sempre as mesmas. Então, você percebe que aqui, ó, nesse primeiro momento, eu não faço correntinhas, pontos apertados. Então, vem um, que é onde eu marquei o primeiro ponto, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí, aqui também marco o início da vira. Então, o primeiro e o sexto ponto são pontos de quina, né? Então, eu voltei aqui. Aí, aqui, ó, dentro desse ponto de base, né, dessa correntinha aqui, ó, eu tenho esse primeiro ponto. E eu preciso fazer 4 pontos dentro desse mesmo ponto de base, né? Ou seja, ele vai ser minha vira. Então, quanto mais pontos eu faço aqui dentro, mais perto eu fico do outro lado. É como se ele fizesse um U, né? Ele desenha um U para chegar do outro lado. Esse fio aqui do trabalho, você já coloca ele para esse lado aqui, que ele vai ser crochetado por dentro dos pontos. Então, aqui já fiz um, que é onde está marcado, 2. Aí, quando você fechar o ponto, você não fecha ele apertado. Quando o ponto fica apertado, aí dá o buraquinho aqui. Então, venho pro último ponto, tá? E aqui eu vou marcar de novo, tá? Ou seja, eu tenho um marcador no começo da vira e uma no final da vira. 1, 2, 3 e 4. É assim que você consegue contar. Caso você tenha dificuldade, você pode contar também pelos nós. 1, 2, 3 e 4. Certo? 1, 2, 3 e 4. E aqui, eu vou continuar Eu tô achando que essa alcinha aqui ficou frouxa. Aí eu levanto a agulha, puxo na parte de trás, ó, e ele aperta um pouquinho esse ponto. São pequenas dicas que fazem toda a diferença. E aqui eu entro, ó, pegando aqui nas duas alcinhas pra fazer o meu ponto baixo. Então, aqui eu vou fazer ponto sobre ponto até a curva lá vira, tá? Ó, peguei nas duas alcinhas, tá vendo? Passei e fechei. Mais uma. Foi. Pronto. Aqui, o que você vai observar?
Aqui eu tenho um ponto, ele tá dentro dessa alcinha, certo? E aqui, para fazer para completar esse espaço, eu preciso fazer a mesma quantidade de pontos do que o outro lado. Pense que crochê é matemática, tá? Então, se tem 4 pontos de um lado, eu preciso fazer 4 pontos do outro lado também. O que que eu faço? Eu venho com a agulha, eu vou até deixar esse aqui, ó, solto agora nesse final, que eu vou só cortar. Dou altura. O que é altura? É esse fio ficar na mesma altura desse fio. Então, a agulha tá deitada em 180 graus, ou seja, ela tá deitada aqui no trabalho, tá? Ela tá em cima dessas correntinhas. Aqui fecho essa correntinha, né, esse ponto. Vou pegar mais um marcador. Quando você fizer esse primeiro ponto aqui, ó, você vai marcar também, tá? Então, eu tenho 1 e 2, tenho 2 pontos. Então, eu venho aqui no mesmo lugar, aqui, ó, no mesmo buraquinho. Tem que sair no mesmo lugar lá atrás também. Puxo e fecho. Então, aqui eu tenho agora 3 pontos, né? 3 pontos baixos, tá? E agora eu vou fazer a minha subida. O meu fechamento de carreira. O meu fechamento de carreira vai ser o fio da assada, tá? Então, se você quiser contar, ó, já vai dar 4. 1, 2, 3 e 4. Então, muitas pessoas pensam que para fechar a carreira precisa fazer 4 pontos mais o fechamento. Ou seja, totaliza 5, né? Então, por isso que provavelmente a sua peça fica torta. Porque de um lado tem 5 e de um lado tem 4. Então, para fazer esse fechamento, eu venho com a agulha menor, essa aqui é uma 4, de dentro do trabalho, de baixo do trabalho, que é onde tem esses nozinhos para frente, laço esse fio lá para trás, lá para trás, lá para trás. E aqui já tenho, ó, a minha simulação da correntinha de cima. Agora eu preciso fechar esse ponto. Eu vou preferir fechar esse ponto em centrado, tá? Eu vou centrar esse ponto. Então, eu vou vir aqui nesse primeiro marcador, que é a continuação do trabalho para esse lado. Geralmente a gente fecha aqui, né, ó. Geralmente você fecha aqui, né? Agora você vai fechar dentro do ponto, ou seja, você vai encontrar, ó, o centro do ponto, tá vendo? O centro do ponto, aqui ele. Deixa essa laçada aqui. Agora você vem com o fio do novelo, trazendo esse fio, essa laçada pra frente. E pra fechar, laçou os dois e fechou tudo, tá? Então, aqui, o que que eu já fiz aqui? Aqui, ó, eu tô na minha virada. Tá vendo que eu fechei onde tava o marcador? Então, nessa carreira de cima, onde tem o marcador dentro dessa curva, você vai duplicar os pontos. Mas, como eu já fiz esse primeiro, eu não vou fazer um segundo aqui. Eu vou continuar e no final faço 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui e mais um aqui que é o par desse. Você vai entender. Fiz aqui, agora vou entrar nos pontos, nos centros dos pontos. Vou deixar esse marcado, não vou tirar agora. Ó, centrei, fechei. Mais um, ó, centrei e fechei. Mais um, centrei, fechei. Mais um. E o ponto que tá marcado é esse aqui, ó, tá? Se você contar, tem 1, 2, 3 e 4. Aí você pode desmarcar, porque nesse próximo ponto, você vai duplicar os pontos que estão aqui dentro, para poder fazer a virada. Vou pegar uma agulha menor para você visualizar o centro do ponto, ó. O centro é esse, ó, tá vendo? Tem esse Vzinho, você vai centrar ele aqui. E bem aqui, tá tão apertadinho. Ó, centrei aqui nos dois lados, tá vendo? Então, aqui eu vou entrar com a agulha, centrar aqui, vou trazer pra frente, dei altura, fechei o primeiro ponto. Aqui, faço mais um ponto aqui dentro, tá? Atrás ele tem que sair no mesmo lugar, onde saiu no ponto anterior. E aqui vou fazendo, ó, já fiz o primeiro ponto duplo, né, o primeiro aumento da segunda carreira. Como é que eu vou encontrar os aumentos do próximo ponto? Você vê que aqui tem uma correntinha entrando e uma correntinha saindo. Entre as duas correntinhas tem o ponto. E o centro do ponto é bem baixo desse nozinho aqui que faz as duas correntinhas, ó. Atrás também tem que sair no meio, tá vendo? Vou vir aqui, ó, centrei na frente e atrás. Vim, fiz o primeiro ponto, mais um. Por isso que é bom você marcar, pra você saber como é que tá ficando aí, ó. 2, 2.
mais um. E mais um. Ó, faço os pontos mais frouxos, tá? Certo? Aqui eu já tenho 2, 4, 6. Se eu fiz 4 pontos na vira, aqui vão ser 8 pontos, né? Então, tá aqui o último, a última correntinha, que é esse ponto aqui, tá vendo que esse ponto tá dentro desse buraquinho? Então, eu faço aqui mais 2 pontos, tá? Mais um. Assim. Às vezes eu faço com esse fio mais, essa agulha mais fina, mas pode fazer com a agulha maior mesmo, tá? Então, aqui, ó, só ponto sobre ponto. Não tem mais marcador, né? Prontinho. Agora, cheguei no marcador, ó. No primeiro marcador, que é nesse primeiro ponto aqui. Entrei, ó. No centro, na frente e atrás. Dei altura, fechei mais uma vez. Ó. O próximo ponto é esse aqui, ó. Tá? O próximo ponto é esse aqui. Entrei na frente e atrás. Mais um. E aqui, eu tenho esse último ponto aqui, ó, bem aqui, tá? Você vai centrar aqui, ó. Eu vou entrar com a agulha menor, pra ficar mais fácil aí de você ver. Aqui não vai ter bem um centro, né? Ele tá meio envergadinho porque não foi feito o último ponto da carreira anterior. Faço o ponto aqui, vou fazer mais um. Não é isso? E aqui, pode dar a impressão de que não tem mais, né? Ponto pra fazer, mas lembra que esse é o quarto ponto. 2, 4, 6 e 8. Então, aqui, onde a gente fez o primeiro ponto, eu vou até tirar esse marcador logo, pra você lembrar que tem que fazer mais um aqui no final, tá? As pessoas podem pensar que não, mas tem. Aí você só dá uma afastada assim, tá? Ó. E aqui, eu vou cortar. Puxei tudo pra fora e agora eu vou fechar. Então, você percebe que aqui tem o ponto, né, os dois pontos, o aumento. E aqui, ó, é o primeiro ponto de base. Então, eu venho de trás pra frente, né, sempre de trás pra frente. Essa laçada tem que ir lá pra trás. E essa laçada aqui, esse fio, ele tem que entrar por onde ele saiu. Então, esse fio saiu daqui e entrou aqui e foi pra lá. Aqui, ó, na parte de trás do trabalho, você vai observar um nozinho e uma alcinha, que é de onde saiu esse fio. Então, eu venho e trago ele lá pra trás, tá? Aí você massageia e tal. Olha, e fica assim, tá? Fica com a mesma quantidade de pontos, fica bem retinho. E agora aqui você pode fazer, esconder esses fios, ó, com a agulha menor. Aqui. Trate de esconder esses fios bem escondidinhos, pra eles não aparecerem, ó. Esse é o fio que eu tô puxando lá. Eu dou uma folgada assim, pra ele ficar bem certinho. Aqui também você pode fazer isso. Esconder. E bem aqui, ó, eu vou fazer uma carreira de baixíssimo. Pode puxar bastante aqui esse fio, ó. Você puxa, 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 pra ele ficar mais fininho, a espessura dele diminuir. E aqui eu vou vir nesse primeiro ponto aqui, que foi o ponto da curva. Eu vou trazer esse fio pra frente. Vou deixar esse fio pra trás solto. Entrei. Ó, e agora eu venho ponto por ponto, fazendo um baixíssimo, que é acabamento, tá? E também não é obrigatório fazer, não. Cortei, puxei e trouxe para trás. Então, ficou assim, essa é a parte de fora do trabalho. E aqui você só esconde esse fiozinho, tá? Então, depois que você esconder todos os fios, faz o arremate certinho, coloca uma colinha pra continuar o trabalho. Não deixe pra fazer os arremates depois, né, que você subir o trabalho, que aí fica mais difícil. Vou dar só uma liberadinha aqui, uma soltadinha. Aqui você pode passar cola, tá?
Então, voltei aqui, ó. Você vai pegar a parte de dentro do trabalho, entrou com a agulha nas duas alcinhas, puxou o fio do novelo pra dentro, né? Você pode deixar aqui um pouquinho sobrando. E aqui, em cada ponto desse, você vai fazer um baixíssimo. Puxou, ficou com dois e esse vem dentro desse. Assim. Entrou. Então, aqui, você vai fazer uma carreira de baixíssimo para receber a parede do seu trabalho, tá? Então, não se preocupe com os fios, né, que sobram, é assim mesmo. Eu prefiro cortar, porque o acabamento fica mais bem feito. E aqui, ó. Faço baixíssimo por toda a volta. Então, aqui, ó, já finalizei meu último ponto. E agora, eu vou cortar. Puxei tudo. Vou pegar a agulha menor, de fora pra dentro do trabalho. Puxei pra fora o fio. E o fio volta por onde ele saiu. Então, pra isso, eu preciso ir lá do outro lado do trabalho. Introduzir a agulha lá de baixo, ó. Pra ela voltar por onde esse fio saiu. E ele volta por onde ele saiu. É assim que faz um acabamento perfeito. Essa parte de trás, você pode passar para um lado e para o outro, ó. Puxei para frente. Agora puxa para trás. Puxei para frente. E agora para trás. Vou deixar ele aqui, tá? Vou deixar ele aqui. Vou colocar aqui, ó, esse fio dentro desse nó. E aqui você passa um pontinho de cola pra ele ficar imperceptível, tá? Aqui do outro lado, do mesmo jeito. Não pegue aqui no meio do novelo, ou do ponto. Pegue aqui, ó. Tá? Lá de trás. É como se ele estivesse fazendo um novo nozinho, né? Pronto. E aqui, puxou pra dentro. E é isso, tá? Essa é a parte de fora do trabalho. E essa é a parte de dentro. Vou cortar logo aqui pra não confundir sua cabeça. Tá? E aqui, eu começo fazendo a minha primeira carreira de ponto baixo. Você pode escolher onde você quer começar. Eu vou começar aqui pela quina. Puxei o novelo, fiz o meu primeiro ponto. Entrei nas duas alcinhas e fiz o meu segundo ponto. Ó. Então, essa carreira de baixíssimo que você fez é justamente para receber o trabalho e ele não ficar com furos, né? Com furos. Então, você nota aí, ó, que o acabamento da correntinha fica bonito e não fica com furo na primeira carreira de ponto baixo. E aqui eu só sigo fazendo aqui os meus pontos. Vou fazer todos os pontos e volto aqui para mostrar essa continuação de subida. Me aproximando aqui do final, ó, vou fazer esse último ponto. Então, se você tiver dificuldade em saber qual é o primeiro e último ponto, marque aqui. Eu vou marcar para você nessa próxima carreira, para você não se perder. Mas, observe aqui, ó. Para um leigo, né, uma pessoa inexperiente, ainda caberia mais um ponto aqui. Só que esse fio aqui recebe esse ponto. Então, se você fizer um ponto aqui, você vai estar fazendo um aumento, tá? Eu vou só mostrar como é que fica. Então, ficou 2 pontos dentro do mesmo ponto de base. Então, provavelmente, esse lado vai ficar diferente desse. Então, muito cuidado para não fazer a subida no lugar errado, tá? E aqui eu venho, ó, com a agulha de dentro pra fora. Puxei lá pra dentro. E aqui eu entro centrando o ponto no lugar onde eu passei o fio pra trás. Então, eu saí daqui desse ponto e vim pra esse, então a agulha vai entrar nesse ponto aqui, que é onde tá a minha laçadinha lá atrás. Então, eu gosto sempre de fazer fechamento com agulha menor, tá? Que fica até mais fácil pra você entender. Aqui. Fechei aqui, ó. Opa, vamos lá. Me ajude. Pronto, ó. Centrei. E aqui é a mesma coisa, tá? Vou puxar esse fio. Vou puxar um pouquinho. Nem todo trabalho, gente, eu puxo o fio, tá? Tô puxando porque realmente o fio tá pouco. E eu quero que renda bastante. Então é isso. Pode ser que ele fique meio encanoadinho assim, mas ele vai criando forma a partir do momento que vai crescendo. Então, eu vou centrar, ó, você vê que o Vzinho, eu vou sempre centrar
no ponto, na frente e atrás. Pra centrar atrás, eu sempre gosto de deixar o meu dedo bem onde a agulha vai entrar, pra eu saber que realmente tá centrando atrás. Então, se você é iniciante e não sabe, né, se realmente centrou lá atrás, veja, porque o ponto muda quando não centra atrás, tá? Acabei trazendo um pedaço desse fio aqui pra trás. Depois eu vou cortar pra não confundir você. Pronto. Então, eu vou fazendo assim, esse centrado aqui, observando sempre em levantar a agulha o suficiente na mesma altura dessa outra laçada. Então, por que seus pontos ficam sempre na mesma altura, né, do mesmo tamanho? É exatamente essa ajustada que você dá na agulha na hora de fechar o ponto, tá? Então, eu vou terminar aqui e trago a subida mais uma vez. Cheguei aqui no último ponto, vou fazer com a agulha menor só pra você entender. Cheguei aqui, ó, último ponto. Você vai ver que não tem mais pra onde centrar, né? Não tem outro ponto pra centrar. Subi e fechei. Então, quando eu fecho aqui, eu já puxo aqui. Vou fazer o fechamento com essa agulha de dentro pra fora. Puxei. Vou dar uma ajustada assim, ó. Esse laçado tá muito grande aqui atrás, então eu vou só dar uma pequena puxadinha. E aqui, ele saiu e entrou aqui, centrei. Cuidado pra centrar lá atrás também. Puxei o fio pra frente. Opa, peraí. Não centrou direito, viu? Que você sabe quando não centra direito. Agora foi. Puxei o fio. Agora, ajusta e puxa, tá? Centrei aqui, vou mudar a agulha. Então, aqui eu vou só continuar. E é isso, eu vou fazer as alturas, a altura, né, que eu acho que vai ficar bom. E mostro aqui com quantos centímetros ficou a parede do meu trabalho, tá? Outra dica que eu vou te dar é a seguinte, que eu gosto muito de trazer aqui para as minhas aulas do YouTube, que é, na hora que você vem para puxar esse fio, se atente, né, quando você estiver usando o fio de malha, para que, tá vendo que eu trago esse fio aqui para esses meus 2 dedos? Eu deixo esse fio, ó, com a abinha para cima. Então, quando eu puxo a agulha, o fio para frente, ele vem com a aba para dentro. Ou seja, todos os meus pontos ficam sem essa emenda pro lado de fora. Então, observe, ó. Entrei, puxei, dei altura, fechei. Ó, o ponto fica perfeito. Então, quando a gente trabalha em ponto baixo, centrado, eu gosto também de sempre estar massageando a peça pelo lado contrário. Então, eu tô fazendo o trabalho para esse lado aqui. E a força que eu vou fazer vai ser para esse lado. Como é essa força? É quando você faz o ponto, aí você faz isso, ó. Você vai trazendo aqui com essa mão, com a força contrária, tá? Então, é isso. Eu vou finalizar aqui as carreiras de subida. E volto aqui pra gente finalizar. Ó, tá vendo? Veio com a alcinha pra fora. Aí, acabo aqui, volto, ajeito, ó. E fecho. Então, se você não tem habilidade aí com crochê, eu tenho certeza que se você tiver esse cuidado aqui na hora de executar o ponto, seus pontos vão ficar lindos. E volto já já com a finalização aqui da aba. Então, cheguei aqui, ó, a finalização. Eu vou fazer logo o fechamento dessa carreira. Puxei o fio pra fora, já tinha cortado. Entrei com a agulha de dentro pra fora, puxei. E esse fio entra por onde ele saiu. Aqui dentro você vai observar, só tirar esse pelo de gato, que aqui dentro você vai encontrar, ó, o nozinho e a alcinha de dentro. Então, você vem aqui, ó, pegando no nozinho, tá vendo que é de baixo pra cima? E aqui eu trago pra dentro a alcinha, e ela fica assim. Agora, vou medir aqui pra você. 12,5 por 9,5, né? Então, vou separar aqui. E aqui, já vou pegar o fio, ó. Venho com a agulha de fora pra dentro, dei uma girada. E laço aqui, ó. Trago esse por dentro desse, fazendo aqui meu primeiro nozinho. Aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4 e 5. Vão ser 5 pontos baixos na carreira e mais um ponto que é o ponto de subida. Então, você vai medir assim na sua bolsa, pra você ver como é que vai ficar. Eu acho que eu vou fazer mais um ponto, hein? 7 pontos, que aí vai ter as laterais. Então, vai ficar assim,
sete correntinhas e 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Entrou na parte de trás, no nozinho, puxei e fechei um ponto baixo. Próximo, ponto baixo, tá? Então, aqui você vai fazer carreira de vai e vem em ponto baixo. E depois a gente faz as laterais da bolsa. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pronto, aqui ficou com 6 pontos. Sei não, hein? Tô achando pequeno. O que vocês acham? Tô criando aqui, gente, a receita com vocês. Eu vou fazer mais um ponto aqui nesse último pontinho. Vai ficar... Por isso que eu gosto de sempre fazer esse pontinho a mais. Porque às vezes eu preciso usar e não tem mais. Eu teria que desfazer o trabalho, né? Aí aqui ficou com 8, tá? Vamos ver como é que vai ficar. Agora sim. Porque aqui um dedinho vai ser a lateral, tá? Ó. Então, se você fez a sua peça maior, aí você vai colocar a quantidade de pontos aqui e mais um dedo de um lado e um de outro. E essa vai ser a lateral, tá? Então, aqui, ó, fiz uma correntinha, vou voltar. Fiz uma correntinha e virei o trabalho. E aqui eu faço ponto baixo, entrando nas duas alcinhas. Puxei, dei a altura e fechei. Não faça esses pontos apertados. Cuide para esses pontos ficarem com essa abinha para fora do dedo, para quando você puxar, ele vir um ponto bonitinho com a abinha para dentro. E é isso, eu vou fazer aqui uma quantidade. Puxar. Então, às vezes você vai dizer assim, ai, quantas carreiras você vai fazer? Quem é minha aluna sabe que eu não trabalho com carreiras, gente, eu trabalho com centímetros. Por isso que eu vou sempre ter uma régua ou uma trena, para você entender que nem toda pessoa vai ter um ponto no mesmo tamanho da outra, não é verdade? Então, assim, pode ser que você esteja usando outra agulha ou outra espessura de fio e vai dar diferença, tá? Então, eu vou fazer mais algumas aqui. E volto, tá? Correntinha de subida, virou o trabalho. E aí, eu vou fazer uma quantidade que saia daqui, ó, até mais ou menos aqui embaixo, ó. Cheguei aqui, ó, com 2, 4, 6 carreiras de subida. 8 por 9. Aqui, a gente vai fazer o seguinte. Você tá vendo que a agulha terminou bem aqui na ponta, ó. Aqui vai ser a emenda, certo? E aqui a parte de baixo da bolsa. Bem aqui e bem aqui, nós vamos fazer quinas laterais, tá? Então, vamos nessa. Aqui, o que você vai fazer? Você tem duas opções. Ou fazer uma correntinha e no mesmo lugar fazer tá vendo? Um aumento seria um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. Seria um aumento, tá? Ou seja, aqui precisa ter 3 correntinhas. E vou dar outra opção pra você. Tem gente que gosta de fazer o quê? 3 pontos no mesmo ponto de base. Então, fez um aqui e mais um aqui. Fica assim, tá? Então, aqui, essa parte é super importante. Deixa eu ver se eu encontro aqui uma agulha. Aqui. Poderia ser uma menor, mas é a única que tem aqui perto de mim. O que a gente vê aqui, ó? Entre esse ponto e esse ponto, tem uma valinha aqui, tá vendo, ó? Aqui, geralmente, as pessoas pegam aqui pra fazer o ponto. Só que eu vou pegar nessas duas alcinhas de cima e embaixo tem esse nozinho. Então, você vai entrar com a agulha aqui e aqui. Deu a altura, fechou o ponto. Certo? Aqui, entre esse ponto e esse ponto, eu tenho um nozinho. Então, é nó e vala, nó e vala. Venho aqui embaixo desse nozinho e faço mais um ponto baixo. Aí, aqui eu vou sempre abrindo assim, ó. E como esse ponto tá maior que esse, eu venho na parte de trás do ponto, dou uma apertadinha. É só uma apertadinha básica. Mais uma vez. Peguei as duas alcinhas de cima e embaixo ficou outra alcinha. E aqui cheguei na minha curva, tá vendo aqui, ó? Venho fazendo aqui, gosto de deixar esses pontos lado a lado, esses fios lado a lado. Mais um aqui. Ajusta essa parte, como é a parte da aba, né? Ela tem que ser bem feitinha. E aqui faço mais uma. Não faço esse ponto apertado. Ficou frouxo, vou dar uma pequena apertadinha.
E aí vai ficando assim, tá? Quero ainda dar mais uma apertadinha. Cuidado pra não ficar com nó, tá? Aí você vai ver que bem aqui, ó, no mesmo sentido que você fez os aumentos, você vai fazer os pontos aqui. Os pontos não vão ser aqui, tá? Eles vão ser aqui. Vou dar uma puxada nesse fio. Entrei. Mais um. Certo? Vou dar mais uma puxadinha aqui. Meu fio tá acabando, então a gente vai fazer a emenda desses fios juntas. Mais uma aqui. É como se ele ficasse um pontinho maior, né, do que os outros. Mais uma aqui. E agora faço a minha curva bem aqui. Se eu fiz 3 pontos aqui, aqui também faço 3. Então, um ponto vai ficar pra cima. Um ponto na diagonal. E um ponto aqui já desse outro lado. Ajusta bem os pontos. Então, vamos observar o quê? Para você aprender a contar os pontos. Tá vendo que aqui nessa quina tem 3 pontos? Nessa outra quina também tem 3. Quais são os pontos que estão sozinhos? 1, 2 e 3. Então, se aqui eu tenho 3, no meio eu vou ter 3, para que no final eu também tenha 3, tá? Então, aqui é o próximo ponto sozinho. Já vou aproveitar e crochetar com esse fio aqui por dentro, sempre com a abinha do ponto pra dentro. Esse ponto ficou frouxo, então eu puxo lá atrás, ajusto e vamos continuar. Ó, geralmente você entraria aqui, né? Só que não é. Você pega essa alcinha com essa outra e fica esse ponto embaixo. É o que evita de ter nó, tá? Quase que o nosso fio vai dar pra finalizar. Aí você vem aqui, ó, nesse próximo ponto. E eu já vou me preparar aqui pra pegar o restante do fio. Vamos lá. Aqui, ó, não emendei nem nada. Eu puxei o fio, ajustei com a agulha. E aqui, eu vou puxar esse mesmo fio aqui por dentro do ponto, ó. Esse fio que acabou, certo? Eu vou puxar mais pra cá, pra ele não soltar lá. Você vai perceber que ele vai apertar aqui, né? Aí você vem e solta de novo. Tirei a agulha, coloquei de novo. Beleza? Aqui ele tá com a altura ajustada. E aqui, ó, eu vou pegar o fio do novelo e vou só fechar esse ponto. Fechei o ponto. Certo? Se você achou que o ponto ficou frouxo, ó, você vem e puxa ele aqui. Ó, puxou aqui. Certo? E aqui você pode crochetar por dentro. Normalmente, entrei aqui, fiz um ponto. Aqui mais um ponto. Não são 3? Não é isso? E o próximo ponto vai ser o nosso fechamento, tá? Eu não vou precisar fazer um terceiro ponto como eu fiz aqui, porque o terceiro ponto vai ser esse fechamento, tá? Então, eu vou aqui, ó. Puxei tudo. Aqui onde tá esse nozinho, a primeira alcinha, puxo lá pra trás. E agora, o que é que eu faço? O fio entra dentro da onde ele saiu. Agulha no nozinho e na alcinha. Vou dar uma ajustada. E aqui fica perfeita a nossa tampa, tá? Que não fica fio aparente, né? Eu vou cortar aqui, você pode passar uma colinha. Aqui também, esse arremate aqui, ó. Esse fio que tá aqui, ó, eu vou trazer pra esse lado aqui. Devagarzinho. Vou puxar só nesses dois. Assim, ó. Com carinho, devagarzinho. Não deixe esses arremates aparentes. Passa ele por dentro dos pontos. Checa se tá tudo ok aqui. E aqui também.
Eu vou fazer o seguinte, não, eu vou fazer aqui, que eu já puxei um pro lado de lá. E esse aqui eu vou puxar pra esse lado aqui. Gostei não. Vamos voltar. Vou colocar ele aqui, ó. Tá? Vou colocar ele bem aqui. Mais pra baixo. Tá vendo que eu faço isso, ó, pra ele não forçar o ponto aqui em cima? Olha como essa emenda fica perfeita, gente. Isso aqui é perfeição, por dentro e por fora. Cortei. Você passa uma colinha, tá? Eu vou passar depois que eu terminar aqui. Vou pegar a bolsa. Vou voltar um pouquinho aqui esse zoom. Aqui. Vou limpar aqui pra não ficar uma bagunça pra você não se confundir. Olha essa aba. Que perfeição. Ficou perfeito. Viu que eu fiz aquela contagem de pontos? Aqui com você, né? Ficou perfeito. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou pegar o marcadorzinho. Se não tiver, pode usar o fio mesmo. Se não tiver marcador, use fio de outra cor. E aqui, eu vou esconder depois isso aqui, tá? Vou pegar aqui a minha agulha 7. Vou contar quantos pontos eu vou ter aqui na minha aba. Eu vou contar aqui desses pontos aqui, ó. Vou marcar aqui, ó. Pra você fazer uma costura perfeita, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, você tem que encontrar o mesmo lado aí, de um lado e de outro, né? Aqui no meu trabalho são esses dois aqui, que estão bem na quina. E aqui eu também vou marcar 10. Vou fazer assim na pressão, tá? Vou marcar aqui. Vamos ver se vai dar certo essa marcação que eu vou fazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não sei, hein? Bem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá vendo que ele ficou meio assim, nem um lado e nem outro? Vamos contar do outro lado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos ver assim. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acho que esse aqui ficou melhor, hein? Então, vou marcar. Então, junto, ó. Um lado com o outro. Fechou de um lado. Contou de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Vamos ver. Vamos ver como é que vai ficar, né? A linha, tudo certinho. Porque assim, ficou meio desproporcional, né? O fundo, os pontos do fundo com os pontos da aba. Mas vamos lá. Entrei aqui com a minha agulha, ó. Você vai pegar aqui onde está marcado. Vai entrar com a agulha pra dentro. E aqui você vai pegar, ó. Esse eu vou desmarcar, tá? Que eu já entendi. E aqui eu vou pegar, ó, de fora pra dentro, tá? Ou de dentro pra fora. Você pode pegar as duas alças, você pode pegar só uma alça, tá? Eu vou pegar assim, ó, as duas alças. Não tem bem uma regra, tudo é costura. Vou deixar esse fio, ó, bem fininho, pra a costura não ficar grosseira. Então, puxei aqui, ó, só puxei e vim no próximo. Tá vendo por que tem que ser os pontos iguais? Ó. Fica tranquila que aquele pontinho ali a gente resolve ele no arremate, tá? Pode ser ao contrário também, com essa costura pra cima. Não tem problema nenhum, você que escolhe aí. Começou a chover, então não tenho certeza se tá saindo, tá chovendo bem forte aqui, tomara que eu consiga tirar na edição. E aqui cheguei no meu último ponto. Vamos lá. Baixíssimo, tá? Já percebi que ficou torto, como eu imaginava. Vamos ver na frente. Olha, na frente nem ficou não, tá? Achei que ficou bom. Tá vendo que aqui ele fica, ó, porque não ficou retinho aquela contagem lá, né? Ó, mas ficou bom. Então, vou cortar aqui. Puxei tudo.
E aqui eu vou fazer o meu arremate. Peguei a agulhinha menor, qual lado que tá mais pra lá e mais pra cá, deixa eu ver. Beleza. Eu vou trazer esse fio aqui, ó. Aqui por dentro, ó. Tá? E eu vou dar um pontinho aqui, ó. Vou vir nesse primeiro ponto aqui que não tem nada. E vou puxar aqui, ó. Vou puxar aqui, ó. Esse fio tá aqui, ele vai entrar aqui, ó. Vou pegar a agulha bem aqui. Levar lá pra dentro, tá? Que aí nem ficou aparente. Esse daqui, deixa eu ver o que eu vou fazer com ele. Bom, esse aqui eu vou puxar ele. Vou puxar ele pra dentro. Aqui. E aqui eu vou dar essa puxada pra cá, ó. Vou puxar aqui dentro desse nó. Assim. Foi. Tá? E aqui eu vou trazer esses fios pra cá, ó. E aqui eu já fiz a colocação do fecho na bolsa, trouxe pra te mostrar. Eu coloquei com um alicatezinho. E esse fecho de cima, ele é de parafuso. Só que eu acabei não colocando aí o parafuso, só colei. Mas indico você não fazer isso, tá? Porque acabei não encontrando o parafuso ali do fecho. E esse é outro fecho no mesmo estilo, ó. Eu gosto desses fechos que são só de encaixe, sabe? Essa parte de cima, ela é dura demais para poder abrir. E também tem o parafuso. Então, esse é o tipo de fecho que eu gosto de usar para esse tipo de bolsa. E é isso, espero que tenham gostado. Siga no canal, deixe o seu like, deixe seu comentário, sua dúvida. E estaremos juntos e juntas no próximo vídeo.